E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Nídria, esse aqui é o Roger, meu esposo. A gente já viaja de moto aí tem um tempo, desde 2018 a gente viaja junto, mas o Roger já tinha moto antes, né? Bem antes, iniciei cedo. Não tinha nem carteira ainda, mas já tinha moto. A gente já tem um histórico aí, digamos assim, de moto. Eu me criei em cima de uma moto junto com meu pai, mas só agora a gente resolveu aí fazer um vídeo para dividir com vocês um pouco dessa história, um pouco das aventuras que a gente faz, das viagens pequenas, viagens longas, enfim. Manutenção de moto também, que a gente gosta de fazer em casa, a gente é bastante curioso em relação a isso. E esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo do canal, é mais pra gente se apresentar, se conhecer, né? Dá pra ver pelo chimarrão que nós somos gaúchos, gaúchos de Pelotas, quase no final do sul do Brasil aí, pertinho do Uruguai. E aí? Isso aí, vamos contar aí um pouquinho da nossa história, né? Eu iniciei ali nos 13, 14 anos, eu já pegava ML, meu pai tinha uma ML 125. Eu já pegava, andava no pátio, o pátio deles é grande, né? E eu andava no pátio. Chegava a passar meia hora, uma hora, quando ele saía então, pegava escondido e ficava dando volta no pátio. Isso quando eu andava uma frigidinha na rua, né? E depois, com uns 16 anos, eu comprei uma bis. Não tinha nem carteira, né? Mas já tinha uma bisinha. Já ia até pro colégio, às vezes já ia de bis, né? Tá, então iniciei na ML, depois a bis. Com 18 anos, aí sim, tirando a carteira, comprei uma Tornado. E ali eu já comecei a me aventurar um pouquinho, né? Pegar off-road, sempre gostei de um off. Mas fazia pouco, assim, não saía muito, mas pegava um offzinho. Meus avós moravam no Morro Redondo, né? Tinha a opção de ir pela estrada de chão e ali eu já me aventurava, gostava. Depois da Tornado, fui para uma 125, uma XTZ. E da XTZ, vamos ver se eu me lembro, eu fui para uma XT600. Né? Aí ali sim, foi onde eu fiz a minha primeira viagem maiorzinha, que foi de Pelotas até Garopaba. Fizemos Serra do Rio do Rastro ali. Aquela foi pra mim, foi o auge, né? Aquilo foi um salto, né? E depois dali, eu perdi um grande amigo, né? Que foi um amigo que me incentivou a fazer essa viagem aí até. Aí fiquei um pouco com medo, né? Aquilo ali me feriu um pouco, né? E eu resolvi dar um tempo. Eu dei um bom tempo na moto. E aí, em 2018, eu simplesmente fui influenciado por um casal de amigos, né? Que eu influenciei eles, né? Eles iniciaram um pouco por minha causa, já tinham moto, mas viagem fui eu que dei uma influenciada. Aí eles seguiram, né? Eu parei, depois que perdi esse outro colega, mas aí ele me incentivou de novo e eu resolvi. Até que ele foi comigo na concessionária Honda, saí de lá com um consórcio fechado, né? Abri um consórcio de uma NC. Quanto tempo a gente ficou no consórcio? 2 anos? Foi, mas isso aí foi 2016, né? 2018 foi quando a gente tirou ela já. Isso. Então, quando a gente se conheceu, a gente já não tinha mais a tornada da XT, já tinha vendido a XT. E, inclusive, é uma traição que eu nunca perdoei essa função aí, que ele levou o amigo para fazer o consórcio da moto. E quando eu cheguei em casa, nós já morávamos juntos, inclusive. Cheguei da faculdade em casa, simplesmente já tinha sido feito. Ela dizia que não ia andar, que doía o joelho, doía isso, doía aquilo, nunca ia fazer uma viagem longa. Eu achava que não ia aguentar uma viagem longa. Eu me criei em cima da moto do meu pai. Meu pai tinha uma Suzuki Intruder 150, que inclusive está aqui em casa, porque o marido da minha sogra comprou ela do meu pai. Então ela ainda está aqui, a moto que eu criei em cima. Eu ia pro colégio em cima do tanque dela, porque nós éramos dois. Meu irmão ia atrás no carona e eu ia em cima do tanque. Mas eu tirei carteira com 18 anos e nunca andei de moto. Só tive uma bis uma vez com um amigo que eu andei nela, mas fora isso não tinha andado. E eu tenho um problema no joelho desde criança, e meu joelho muito tempo na mesma posição ele começa a doer, então eu imaginei, nunca vou andar dias e dias em cima de uma moto, meu Deus, né? A gente se viu. Hoje é a que mais gosta. Esse casal de amigos nossos que influenciou o Roger com a NC tinha feito uma viagem
pro Chile, se eu não me engano foi em 2016. Isso, foi isso aí. Eles foram pro Chile, a gente fez uma despedida, assim, um churrasquinho e disse, que massa, mas eu acho que eu nunca vou fazer. E aí tá, ficamos no consórcio, pagando o consórcio, aqui se enlouqueceu. Tava quase comprando uma Bandit, acho que era, né? Isso, uma Não Bandit. saiu o consórcio de jeito nenhum, meu Deus, eu preciso da moto, e queria comprar uma Bandit. Não, pelo amor de Deus, vamos. Aí surgiu uma Dragstar também. Essa não é bom nem me lembrar. Acho que eu tenho a foto, vou tentar botar a foto de nós na Dragstar. Nada a ver com o tipo de moto que a gente anda hoje, né? Sim. Aquilo nunca ia dar certo, mas tá. Mas nisso a gente foi a muito encontro de moto também, de carro, né? A galera Isso, ia de moto, a verdade. gente participava A gente de grupo. participou de um grupo aqui, né? Exatamente. Mas depois que que eu vendia a moto, eu segui acompanhando o grupo de carro. Né? Levava, até ajudava na. Levava as coisas? Isso, a gente ia pro encontro, eu era o. Aqui ó, batedor. Isso, a gente fez Soledade, fizemos vários encontros aí de carro enquanto eles foram de moto. E aí chegou no momento que a gente puxou tudo que dava, daqui, dali, um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, pra dar o lance pra finalmente tirar a moto e parar com essa agonia de, meu Deus, não tem moto. E nisso a gente conseguiu tirar a LC, a gente tirou ela zero, né? E a primeira viagem que a gente fez foi num congresso que eu tinha na época, eu estava no mestrado, estava fazendo mestrado, eu sou doutor em engenharia, apesar de ter mudado de profissão, mas enfim, eu tinha que apresentar um trabalho num congresso em Nova Prata e a gente inventou de ir de moto. Primeira viagem longa na moto, a gente fez uma correria para poder fazer a primeira revisão, lembra? Dos 1000 km. Não, foi pra emplacar. Não, a gente ia fazer a revisão para depois ir, porque senão ia dar 1000 km só ida e volta, né? E a gente fez um monte de viagenzinha pertinho, vamos ir, vamos aqui, vamos ali, vamos não sei onde, Verdade. para poder fechar os 1000 km e fazer a primeira revisão antes de ir a Nova Prata, né? Tá certo. Aí tá, vamos ir pra Nova Prata. Gente, Bati água. caiu um temporal. um temporal ali na cidade de Guaíba, a gente não enxergava nada. Quando eu cheguei em Porto Alegre tava tudo cheio d'água, então o trânsito estava meio parado. Passando ali, meu Deus, parou tudo, eu já não aguentava mais a minha bunda, disse, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas foi uma rica da viagem, a gente aproveitou bastante. Tinha dado acidente na ponte do Rio das Antas, lá passando Bento Gonçalves, então a gente... Já pegamos um off de primeira, já, bastante barro. Tivemos que atravessar uns pedaços por off, enfim, foi um auê, já foi assim, ó, quer ir ou não quer ir, né? O negócio foi na marra já. E a partir dali a gente nunca mais parou de passear. Naquele mesmo ano a gente fez Urubici, Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro, fomos passear. Em 2019 aí a gente já estava se programando para ir pro Ushuaia. Eu não sabia se ia aguentar, no primeiro dia foi horrível, eu cheguei em Uruguaiana achando, meu Deus, no primeiro dia eu tô toda assada com dor na bunda, dor nas costas, tá assim, ó, a gente nunca vai chegar. Meu maior medo era morrer congelado. Mas a gente se preparou bem, a gente pesquisou bastante, a gente comprou tudo que a gente não tinha, né, equipamentos que a gente não tinha. Fomos com um casal de amigos e é na raça e na coragem, vai dar certo. E deu certo, a gente lembra dessa viagem com muito carinho até hoje. Se pudesse ir pro Ushuaia amanhã, pena que é longe e agora a gente não tá tão barata, né, mas vamos numa próxima aí. Mas enfim, na volta do Ushuaia, quando a gente estava na cidade de Perito Moreno, já tinha feito 73 Malditos lá, já tinha passado. E a gente ficou num hotelzinho de esquina, que quem já foi para Perito Moreno provavelmente ficou ou já viu aquele hotelzinho. Um hotelzinho de esquina, não vou me lembrar o nome. Mas tinha uma África na garagem, igual essa aqui, só que vermelha, mas acredito que devia ser talvez do mesmo ano. E a gente olhou para ela e o Roger disse assim, essa moto é a moto que eu queria ter. Amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Uma Eu não moto... conhecia pessoalmente, né? Lá eu vi, me encantei, me apaixonei. Mas muito longe das nossas condições, né? Mas é aquilo, acredita que um dia vai dar. A gente chegou de viagem em janeiro de 2020 e já estava se falando em pandemia, já estava se falando em Covid, porque quando a gente estava lá no Estreito Magalhães, no Chile, estava dando uma reportagem, lembra, na TV, falando sobre o fechamento de tudo na Chile, enfim. Mas a gente chegou dessa viagem com nojo da NC. Porque pro nosso estilo de viagem, pros lugares que a gente gosta de ir, ela não atende. Pro asfalto ela é uma moto excelente, não tem o que reclamar, ela tem um consumo maravilhoso, ela não é uma moto desconfortável de andar de forma nenhuma. Porém a gente fez vários offs nessa viagem e a gente viu que ela não é legal pra isso, ela não nos atende porque a gente precisa. Ainda mais que a gente tava de carona na época, né? E de carona é bem pior ainda. A moto é boa, muito boa, boa de curva,
no vento, foi muito bom de pilotar ela, não tenho queixa nenhuma. Já essa aqui no vento eu sei que é mais bandoleira, né? Só é que realmente no off ela não é pra isso, né? Mas tu vai, consegue ir. Né? Tu não tem o conforto que tem com essa. Outra coisa, a gente foi na mesma moto, né? É diferente andar sozinho, né? Piloto de carona. Mas moto boa, muito boa, o consumo dela é excelente. Só que realmente, pro que a gente curte, né? Gosta de fazer, não nos atende. Né? Aí tem uma diferença de valor, não é fácil, né? Para chegar no NC já não foi fácil. Mas é aquilo, aos pouquinhos a gente conseguiu e hoje estamos aproveitando mais, né? O tipo de passeio que a gente... Ah, com certeza. Mas aí, depois que a gente voltou da viagem, uma amiga nossa também já tinha trocou por uma igual a que a gente tinha visto, inclusive, né? Já tinha trocado, aí o Roger deu uma voltinha nela, na época nós ainda andávamos de carona, né? Importante frisar isso, né? O Roger já tinha dado uma voltinha nela e a moto é excelente, né? A moto é top. E aí a gente procurou, só que ele queria essa aqui. Essa cor, a branca com azul e vermelho, ele não queria vermelha, né? E aí a gente foi a Santa Catarina buscar, a gente buscou ela em Itajaí. Fomos na INC e voltamos nela, né? Mais um financiamento pra conta aí. Mas era o jeito, era o que dava pra fazer e logo em seguida estourou a pandemia, fechou tudo e a gente ficou um bom tempo sem poder aproveitar ela, né? Sim. A gente não conseguiu aproveitar ela nos primeiros momentos. Mas aí depois a gente foi fazer a Rota das Barragens em Canela, ali, região de Canela, Gramado e São Francisco de Paula. E aí eu andava no carona, mudou a nossa vida da água pro vinho em questão de andar em off-road, né? Estrada de chão, tu não tem buraco com ela, né? Muito mais tranquilo de andar, muito mais confortável. Bom, quando eu subi a primeira vez nela, parecia que eu tava olhando todo mundo no sofá, né? Banco largo, macio. O banco dela é excelente para andar de carona, eu acho que foi a melhor moto que eu andei, né? O banco dela é excelente, ele é mais alto, ela é confortável, uma moto show de bola para andar de carona. E tá, a gente seguiu. Só que nisso, eu comecei, essa nossa amiga e o casal já andavam cada um numa e incentivada, disse, tu curte, tu gosta, tu tem carteira. E nisso a gente pegou uma Elite 125 pra mim, eu andava na cidade, né? Até pra diminuir a questão de gasto de combustível, né, pro deslocamento. Eu comecei a andar na Elite. Em julho daquele mesmo ano, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu botei ela na estrada, fui a Bom Redondo de Elite, um frio. Mas toda equipada, jaqueta, calça. Mas toda equipada por causa do frio que tava fazendo, né? Um horror o frio aqui, né? Já pegou um off já de Elite. Tem foto. Temos foto aí, vou tentar deixar aqui no vídeo também. Foto dela na estrada de chão, lá, buraco, pedra, ponte de madeira, enfim. Quem não me conhece, eu tenho um monte de medo de ponte de madeira, mas tá tudo bem. Fizemos e aí a gente começou a andar, no final do ano a gente começou a andar, a gente não fizemos mais viagem grande, né? Porque, querendo ou não, o custo financeiro dela é alto e a gente tinha financiamento da moto para pagar, enfim. Virou o ano 2021, a gente resolveu que estava na hora, talvez, de comprar uma moto para eu começar a pilotar. Só que nisso a gente começou a ver qual era a moto melhor, porque não podia ser uma moto muito cara, porque a gente não tinha condições de pagar, e ao mesmo tempo tinha que ser uma moto que atendesse a gente no off, né? Porque é o que a gente, não vou dizer, não somos pilotos de rally nem nada, mas às vezes as melhores paisagens estão nas estradas mais difíceis, né? Que atendesse no off e que acompanhasse no on também, né? Exato. Muito para trás. Como a gente viaja 1.000, não poderia comprar uma coisa que não conseguisse andar, pelo menos na velocidade de cruzeiro que a gente costuma viajar, ali 110, 120 no máximo, que a gente não anda correndo, né? Só que eu andava o Roger com a África 1000 e esse casal de amigos que viaja com a gente também é uma África 1000 e uma Tiger. Então, assim, eu precisava de uma moto que minimamente conseguisse acompanhar a velocidade de cruzeiro e ainda assim atendesse no off. E aí a gente começou a pesquisar daqui e dali e as opções que a gente tinha eram a Versys 300, a Kawasaki, e a BMW 310. Aí eu fui olhar aquela BMW, não gostei, monocilindro, ela vibra, não é tão bonitinha, e andamos vendo muitos defeitos crônicos nela, né? A galera que já tinha comprado aí falava que quebrava isso, quebrava aquilo. E sobre a Versys a gente não via reclamação nenhuma, a não ser os piscas dela são podres, mas que quebra em seguida, porque aquilo fica resseca e quebra. Mas isso não é um grande problema. Tem solução fácil. Soluciona fácil, caro e barato também. Sim. E nisso a gente, em 2021, nós estávamos se preparando para fazer a travessia do Cassino. Nada mais, nada menos do que 200 km de areia pela beira da praia. E eu ia aí de Elite 125.
com uma rodinha desse tamanho, desconfortável, mas eu ia ir. Nisso, a gente achou a moto que a gente queria, um valor legal, e fomos de novo a Santa Catarina buscar ela. E eu fui de Elite. Os caminhoneiros passavam e buzinavam pra ele, que ele andava de ar com uma baita de uma moto atrás de mim, a 70 por hora, pra não forçar o motorzinho da Elite. Mas a gente foi em 2 dias, pra não ficar muito cansativo. Fomos em 2 dias, buscamos a minha Elite lá em São José, ali na frente de Florianópolis ali, e eu vim, a primeira viagem que eu fiz de Versys, 700 quilômetros, direto. Eu não sabia nem fazer marcha. Nem arrancar, vai sair lá da loja, já saiu todo errado. O Roger acho que pensou, meu Deus, essa aí não chega em casa hoje. Mas é o costume, né? A Elite não tem embreagem, é uma moto automática, né? Diferente. Mas deu tudo certo, chegamos em casa, 700 quilômetros num dia só, chegamos em casa à noite. Viemos tocando tudo que dava, né, pra vir num dia só, mas uma semana depois. Detalhe, nesse meio tempo já tinha comprado protetor de carenagem, protetor de cárter. Se vai que ela se mate, né? Protetor de mão ali. Bom, chegamos, já instalamos e no próximo final de semana já fomos fazer a travessia do cassino. Exato, nem uma semana de moto eu não tinha jeito, a gente chegou, acho que foi sábado, foi domingo, nem sei, acho que foi sábado. A gente chegou no sábado, no outro final de semana, no outro sábado a gente já foi fazer a travessia do cassino. E foi um desafio muito grande, eu não tinha costume nenhum de andar de moto no off-road, na areia, mas a gente pegou um dia maravilhoso. Tinha tido ciclone, não sei pra quem não conhece o Rio Grande do Sul, que tem ciclone toda hora, e tinha dado um ciclone, a maré tinha subido bastante no dia anterior. A gente foi pela BR, fomos até a Barra do Chuí, ficamos lá na Barra do Chuí e no outro dia de manhã cedo a gente saiu para fazer a travessia do cassino. Como tinha dado o tal do ciclone e a maré tinha subido, não tinha areia seca. Era praticamente um asfalto o tempo inteiro. Sim. A região que eles chamam de Conchal, que é um lugar que junta muitas conchinhas assim, que parece um monte de brita, digamos assim, tava super tranquila de fazer, a moto dava aquela dançada assim, demorei pra me acostumar, dizia pro Roger o que eu tô fazendo aqui. Comprou um terreno, tu esqueceu de falar, comprou um terreno no início, bem no Não início. sei se foi antes ou depois do Conchal, foi antes? Não, foi bem no início. A gente saiu do Chuí, entramos na praia. É que lá, pra quem não conhece, tem muita... É como se fosse um riozinho que passa, que sai da cidade e deságua no mar, né? E aquilo ali, quando a água é muito forte, ela faz um barranco. E a beira da praia onde a gente tinha que passar era um santo barranco, enorme. E a gente teve que fazer uma volta aí, pelo menos, praticamente pelas dunas. E aí lá pelas dunas tinha areia seca. E aí aquela areia fofa, que eu nunca tinha andado, a moto enveredou pro lado da água e eu disse, da água ela não vai cair. Na água não. E eu puxei o freio da frente. Quando eu puxei o freio da frente, ela se torceu e eu... Areia macia. Tudo bem, levantei, segue o baile, depois eu dizer o que eu inventei, pra que eu tô fazendo isso, não sei o que, mas a gente terminou, a gente tem uma lembrança muito legal desse rolê até hoje. Foi uma turma legal, né? Foi um de caminhonete, um amigo nosso de caminhonete, ele, a esposa e a filha, e mais quantas motos? Mais 4? Eu, tu, Leandro, a Glória, o Max e o Rogério, 6 motos. 6 motos. Foi muito legal. Tem fotos aí. Fizemos churrasco na beira da praia, Sim. a gente levou mais tempo pra fazer a travessia, porque a gente andou parando, tirar foto, fazer churrasco, do que realmente passar perrengue, né? Não tivemos... Aí é válido, só tem que olhar bem o tempo, né? Cuidar bem a maré, o vento, enfim, mas isso é conversa pra outra hora. É um passeio inesquecível. E aí depois disso, em 2021, a gente fez uma viagem pelas serras do Rio Grande do Sul, né? A gente fez Cambará, São José dos Ausentes, e aí foi off mais pesado, né? A gente pegou Enrolante, tem uma história conhecida até hoje que é na região do Caconde, que acredito que a grande maioria não vai conhecer, talvez quem seja de lá apenas, que a gente pegou uma estrada desativada, que era descendo morro abaixo, cheio de pedra, grama e pasto para todo lado, e foi os offzinhos mais pesados. Judiou da moto, inclusive a Versys deu uma pequena choradinha de óleo de suspensão dianteira ali, porque né, a dianteira, a suspensão dela é logicamente melhor do que uma NC, uma coisa assim na frente, mas ela é muito curta, então ela dá final toda hora, né? Mas judiou da moto, nossa! Os canyons São José dos Ausentes, umas estradas horrorosas, né? Sim. Pra quem já conhece a região, já deve saber, a maioria das faz só por 4x4, inclusive a gente entrou num dos canyons que o cara disse, não, dá pra ir! E quando a gente voltou, ele olhou, só vai 4x4! Tá, né? Tudo bem, a gente fez. E foi muito legal e tal, e depois no outro ano a gente foi fazer a grande viagem, que a gente foi pra Bolívia e o norte da Argentina, que aí eu já fui pilotando. O que mais? Isso aí tudo é pra cortar, isso não tem problema com você?
A gente fez, fomos até o Salar do Uyuni, na Bolívia, né? Foi uma estrada muito bonita de fazer, né? Foi bem surpreendente, assim, porque a gente não sabia como é que era a estrada para chegar no Salar, mas é muito bonita a região. Apesar da minha moto se falhar quase toda a estrada, né? É verdade. Falta de oxigênio, provavelmente. E ela não se... A injeção eletrônica se regula, mas ela não se regulou e custou praticamente todo o caminho ali, se falhando muito, sem força. E aí depois alinhou. Mas eu me assustei ali, eu achei que ia ficar empenhado. Nós não ficamos, deu tudo certo. A gente tem bastante vídeo aí. Só que na época a gente não tinha microfone, então os vídeos é mais E não tínhamos nem rápido. ideia de fazer vídeos, né? Ou de registrar mais esses momentos, né? Eu fui um que sempre procurei aproveitar mais, olhando e não tirando fotos, né? Um erro, né? Mas vamos tentar mudar isso aí. Mas a gente tem uns quantos vídeos aí dessas viagens que a gente vai aos pouquinhos tentando aí postar e de repente botar o áudio por cima dele explicando as regiões onde a gente andou, enfim. Mas fizemos até o Salar de Uyuni na Bolívia, depois descemos até Mendonça, fizemos o Cristo Redentor de Los Angeles, ali na fronteira com o Chile e tal, e voltamos. E nisso a gente tinha uma África e uma Versys. Aí a gente começou a ver que a Versys, apesar de atender bem, ela foi muito bem, não tenho do que reclamar dela nessa viagem, inclusive ela não se falhou em nenhum momento, ela fez uma média maravilhosa em questão de gasto de combustível, né? Mas a gente viu que ainda assim a suspensão dela deixa a desejar e quem está pilotando sofre um pouco porque ela bate muito. Então, pegou costeleta, pegou pedra, coisa, ela bate bastante a suspensão dianteira e cansa os braços de tu ficar o tempo todo com ela trabalhando. E no on-road forçou um pouquinho também, né? Para nos acompanhar. Ela anda muito bem, precisar uma ultrapassagem, ela vai a 170, se eu não me engano. Né? O top speed dela é 170. Mas... Claro, aí uma viagem longa acaba forçando, né? Se precisa de um motor muito de imediato, assim, tu vai fazer uma ultrapassagem mais apertada, digamos assim, ela não entrega tanto. E querendo ou não, assim, tu andar 120, tu anda com ela gritando, né? Tu anda com o giro um pouco mais alto e aí a gente pensa que vai forçar a moto, né? E tá, junta daqui, junta dali, a gente pensou, vamos ter que trocar. Só que nisso eu botei ela pra vender, vendi ela e a gente pensou, não, a gente não vai viajar por agora, vamos ficar só com a África. Se precisar aí, agora a gente tem uma Saara 350, 98? 99? Sim. Uma Saara 350 99, que eu tenho andado com ela na cidade, estou no dia a dia, que o Roger informou toda ela aí, depois a gente bota umas fotinhas dela aí. Só vou vender a Versys e a gente fica de Saara, e se a gente for fazer uma viagem próxima e curta, eu vou de Saara, não dá nada. Só que eu tenho um ansioso em casa, né? Quem? Eu tenho um ansioso em casa que se enlouqueceu. Ele queria uma 1100, a gente fez o test ride na 1100 em Porto Alegre, uma vez que a gente foi lá. E ele gostou da moto, né? Enfim, é uma África, né? Uma África como essa, bastante mais tecnologia, digamos assim, porque isso aqui é um tanque de guerra, não tem nada de tecnologia, né? Já essa aqui é totalmente diferente, bastante tecnologia embarcada. Mas a gente testou, ele curtiu a moto, pensou, agora eu vou comprar uma pra mim e tu fica com a minha. Tá, beleza, mas era um plano futuro, né? Não, vamos juntar uma graninha aí que a gente consegue dar de repente uma entrada melhor, não assumir tanto o financiamento, né? Porque pobre é assim, né? Não deu tempo de juntar. Pobre sempre tem um financiamento pra pagar, né? Então a gente fica, sempre tem uma coisa pra pagar, sempre tem uma conta pra pagar, não dá pra se livrar, né? Termina de uma coisa, faz a outra. E aí ele, né, começou a ver e achou uma oportunidade aí mais interessante, digamos assim. A zero é praticamente inviável, uma moto muito cara, né? A entrada é 90 mil praticamente, então achou um valorzinho mais legal, uma oportunidade legal de pegar e vamos buscar semana que vem? Oi? Como assim? Comprou? E foi isso. E aí a gente foi a Cruz Alta, ali na região de Santa Maria, ali, região central do estado, para buscar essa aqui. E aí a gente buscou e veio com as duas Áfricas e agora nós somos um casal África. Então cada um tem uma África. E estamos nos preparando aí. E fizemos o canal muito por insistência dele, porque eu nunca tinha pensado em fazer um canal, né, digamos assim. Não, claro que a gente não vai viver disso, a gente trabalha, né, cada um tem o seu emprego. Dá pra ver que tem um monte de ferramenta lá atrás, né? O que nós conversamos? Quantos vídeos já nos ajudaram, né? A gente, principalmente viagem na Argentina ali, às vezes tu olha um vídeo aí, um canal, vamos olhar, quanta dica boa, quanto roteiro legal. Então, com certeza, alguma pessoa, alguém, a gente vai ajudar com isso aí. Então, a intenção é essa. Manutenção mesmo, eu gosto, eu sou curioso, gosto de estar fuçando. Com certeza, eu vou postar alguma coisa ali, alguém vai ser ajudado com isso aí. Então, a ideia é essa.
A gente sempre que a gente vai viajar para algum lugar, a gente nunca vai no desconhecido, né? A gente sempre busca informações das cidades, informações das estradas, como é que funciona e tal. A gente não gosta de ir a nada porque eu sou uma pessoa muito controladora com algumas coisas, então eu não consigo simplesmente, vou ir, seja o que Deus quiser. Não dá, eu gosto de saber a estrada que eu vou andar, como é que é a cidade, se tem onde ficar, se não tem, enfim. E a ideia é essa também, fazer isso, ajudar com as nossas viagens, a nossa experiência, outras pessoas que possam vir a gostar do conteúdo que a gente faz, enfim. E como a gente já conhece, claro, não vou dizer que a gente conhece muita coisa, porque não seria tão verdade assim, né? A gente fez 2 viagens grandes até agora, a gente fez praticamente a Argentina inteira, as regiões mais turísticas, porque a gente já foi ao Ushuaia, já foi ao norte ali, Purmamarca, São Antônio dos Cobres, enfim. Mas no Chile a gente só conhece Porto Natales, porque a gente foi fazer o Torres del Paine na volta do Ushuaia, a gente ainda não conhece Deserto do Atacama, não conhece Carretera Austral. Bolívia a gente só foi até o Salar de Uyuni, mas acho que tem alguém que não vai querer voltar para Bolívia tão cedo. A experiência não foi muito boa. Com a comida. Com a comida, Até lá, assim, ninguém conhece geladeira, então a cerveja é quente, a Coca-Cola é quente, o iogurte é quente e a maionese também, né? Temos alguém que achava que tinha o estômago forte. Deu ruim. E deu ruim, então teve uma intoxicação alimentar lá, não vai querer voltar tão cedo. Mas ainda tem muita coisa, tem a Estrada da Morte ainda que a gente quer conhecer, tem o Peru, enfim. Não, voltaremos. Voltaremos. Mas a gente também não viaja só de moto, tá? A gente gosta muito de viajar, seja do que for. Eu me criei viajando, meus pais sempre viajaram, então eu andava desde pequena aí na traseira de um Verona, de um Uno, uma Besta, uma F1000, e aí quando a gente começou a namorar, a gente fez uma viagem de avião logo em seguida, né? Sim. Foi a minha primeira viagem de avião, e dele também, a gente foi à Bahia, conhecemos a região de Porto Seguro ali, e dali pra cá a gente viaja do jeito que dá. Às vezes não dá pra viajar de moto, porque quem anda de moto sabe que demora muito, então demanda muito tempo, principalmente se o lugar for longe, né? O Ushuaia mesmo a gente fez em 28 dias. E a viagem de avião, querendo ou não, tu sobe um avião aqui e daqui um dia, olha lá, tu tá do outro lado do mundo, né? Às vezes até pelo custo da viagem e a manutenção das motos, né? 2 motos que nem essas, fazer troca de pneus, relação quando tem que ser feito, nem foi feito agora, somatório de tudo isso aí é o preço da viagem, né? Praticamente dobra o valor da viagem, né? Então é um pouco complicado, assim. Claro que a gente gostaria de poder fazer uma viagem dessa por ano, mas não dá. Sempre dá. Não dá. A gente fez 2019, 2022 e agora vamos fazer 2024, aí a próxima, que não vai ser tão longa a princípio, né? Vai que as coisas mudem, mas a princípio não vai ser tão longa. A ideia é a gente ir até talvez Mendonça e descer até a região de Bariloche, porque a gente conhece Bariloche, mas a gente não conhece a Ruta de 7 Lagos ali. Então, Vila Langostura, Junín de Los Andes, a gente não foi. Então a ideia é a gente ficar um pouquinho mais de tempo ali naquela região e conhecer os lagos lá que a gente não conhece. E essa nós vamos compartilhando com vocês. Isso, agora a gente está equipado, né? A gente já comprou aí microfone de GoPro para poder conversar enquanto a gente está viajando, a gente já comprou um celular melhor para registrar as coisas, porque né, tinha um celular velho aí que as fotos são um horror, né? Mas estamos indo, a ideia é a gente conseguir compartilhar mais as nossas viagens, postar os vídeos que a gente já tinha e é isso. Se tiver alguma dúvida, um pedido de dica aí de viagem, de lugar, de moto, curiosidade, etc., pergunta, a gente responde. Segue lá no nosso Instagram também, no Casal Duas Motos. Lá eu tenho postado as fotos das viagens que a gente já fez, né, relembrando até chegar a próxima. E pretendemos aí continuar postando no canal, vamos tentar ser assíduo, lembrando que a gente não trabalha com isso, né, por enquanto pelo menos, vai saber, né? Vai que vocês gostam da gente e a gente consiga aí ter um número de seguidores suficiente para poder trabalhar mais com isso, né? Mas por enquanto a gente não trabalha com isso, então a gente não promete muito aí que consiga ter uma assiduidade muito grande, nem postar vídeo toda hora, porque infelizmente a gente não tem tanto tempo para isso, né? Mas, e tô aprendendo também, né? Quem tem já a facilidade de editar, edita um vídeo num tempo bem curto. Pode ser que eu demore um dia ou 2 para editar um vídeo, então vai dar uma certa dificuldade. Logo pega o jeito. Mas a gente vai tentando, vamos fazer o máximo que a gente pode aí para movimentar o canal e compartilhar com vocês. Isso aí, pessoal. Valeu! Feito! Segue a gente, segue lá no Instagram, curte, compartilha com os amigos. Quem tem África Touring aí, aproveita que a gente vai começar aí a postar as manutenções que a gente faz antes de viajar. Essa aqui já está praticamente pronta, só falta trocar os pneus dela. Essa aqui aí a gente ainda tem troca de óleo, a gente tem que botar o vídeo que a gente colocou os nossos faroletes, tem que botar bagageira, enfim. Aproveitem, segue a gente aí, qualquer coisa, comenta aqui que a gente tira as dúvidas de vocês. Prazer, valeu! Valeu!